Eh, não sei se já está ou não a gravar, mas presumo. Bom, vamos então ver. Não estou aqui com a indicação de que estejamos a gravar, no entanto, por outro lado, está a interromper aqui o compartilhamento e ver se estamos efetivamente a gravar ou não. Agora sim, parece que já estamos efetivamente a gravar e que efetivamente poderei então aqui começar com a minha apresentação, porque sim, agora começamos. Fundamentos do conhecimento da política como instrumento de segurança, a 10ª oficina, o Parlamento. Efetivamente, temos estado aqui num périplo pelas oficinas superiores. Já dei a primeira oficina superior, que foi a universidade, esta é a segunda oficina superior, o Parlamento, e as oficinas superiores, ou sociais, ou transpessoais, trazem aqui uma visão um bocadinho diferente da realidade, sendo que têm um bocadinho objetos diferentes. Tivemos ali na expansividade de Júpiter e ali naquela ideia criativa, criadora de novas ideias e novos princípios através da ação física. E aqui, a nível do Parlamento, vamos mais para uma ideia de contenção. Agora, eu estou vestido com um balandral, estive com uma toga, aqui estou com um balandral, porque nas instituições parlamentares também podia estar com uma toga, na verdade, porque os antigos, portanto, os romanos usavam muito, digamos, a toga, mas eu preferi vestir porque não tenho dignidade, digamos assim, para estar aqui a envergar propriamente esse tipo de vestimenta. Qualquer das maneiras, aquilo que vos quero trazer aqui nesta oficina é um bocadinho a visão que temos que ter de efetivamente olhar para a política como um instrumento de segurança e perceber essencialmente que é serviço. É serviço ao outro, é serviço através da criação de ideias novas, de leis novas, de realidades novas, a pensar no coletivo, mas também percebendo que há limites e que temos que acomodar os diferentes limites e interesses. E o poder propriamente dito, tem 48 leis, leis essas que se interligam entre si e que têm muito que ver com criar um corpo, um quadro que permita a sustentabilidade da sociedade. Portanto, a questão da segurança, mais do que a liberdade ou mais do que a igualdade, liberdade que acontece mais numa oficina, numa oficina de universidade, e uma igualdade mais numa oficina grêmio, aqui o mais importante é a segurança, ou a fraternidade, ou a conservação daquilo que é o corpo comum da sociedade. E, portanto, há uma ideia de ministério e não de magistério, há uma ideia de serviço ao outro. Isto impacta-nos também individualmente na forma como somos, como estamos e como agimos. E, portanto, é muito isso que é importante a este nível, não é? Trabalhar a esse nível. Vamos então passar aqui para os fundamentos da oficina, o conceito da oficina, conhecer os estatutos, os valores do Parlamento, conhecer qual é que é o desafio e quais são as técnicas de desenvolvimento do poder, aos 48 leis do poder. Está aqui em causa a imagem pública, é o poder, é o trabalho sobre esta realidade, é o construir para o coletivo. É talvez a forma mais sublime e superior de serviço, já que ele é efetivo e real, e ultrapassa em muito o construir para nós mesmos, que acontece quando estamos na banca, ou construir para o outro ou para vamos lá ver, para a saúde do outro, para a nossa saúde quando estamos na clínica. Aqui estamos a prover o coletivo, a sociedade em geral. E daí estar ligado a esta energia do Capricórnio, do Saturno, de limitar aquilo que são as tendências naturais na sociedade para os vícios e para as dependências,
E são muito esses valores que temos que trabalhar aqui, ok? Já adiantando um bocadinho. Mas vamos primeiro conhecer o que é o estatuto, que é aquilo que nos prende, conjunto de princípios e valores aos quais nos temos que ater para nos afastarmos dos vícios e dependências, não é? Conhecer o estatuto, construir essa mesma entidade pessoal. Temos aqui um texto de Thomas More, da Utopia, onde efetivamente a consciência do coletivo e a necessidade de existir algo que estruture sob pena da sociedade desabar se não houver algo que a conduza. Portanto, isto é a consciência do Estado, da ideia de Estado e de estrutura, e não é necessariamente de burocracia ou de visões totalitárias, é do Estado enquanto serviço, e aqui também, obviamente, estamos num Estado democrático, pautado pela igualdade, liberdade, fraternidade e por princípios que nos vêm desde a Revolução Francesa. Temos aqui o Parlamento Europeu. Portanto, este é o Estado em que eu acredito. Há outras visões de Estado, como é evidente, mas há Estado. Em qualquer contexto tem que haver Estado. Um Estado é essencial para que se possa desenvolver a economia, para que se possa desenvolver o corpo, para que se possa desenvolver a comunicação, a emocionalidade, as relações nas suas mais diferentes vertentes, para poder haver universidades, grémios, templos, tem que haver algo que estruture. E é esta estrutura que aqui trabalhamos. Portanto, vamos iniciar este ciclo desta oficina, já vamos na 10ª oficina das 12. Ideia matriz do Zodíaco como metamodelo adaptado a cada uma das áreas diferentes de vida, portanto são diferentes webinars, versam diferentes temas, tem um curso no final de coaching aqui para quem quer seguir a carreira político-diplomática e para quem realmente versa aquilo que são qualquer cargo público, servidor público, funcionário público. Esta oficina é importante enquanto valores e princípios. E lá está a pôr o coletivo em primeiro lugar, em detrimento da sua própria satisfação pessoal ou da sua família. E aqui a questão da corrupção, não é? Que também aparece hoje tanto em dia, onde é que está o limite do lobby, o limite da corrupção, o que é o tráfico de influências, enfim, todas essas realidades que têm a ver essencialmente com o controle, lá está, das dependências e dos vícios. E que aqui é o aspecto essencial. Corresponde à energia de Saturno, o titã da tradição grega, que comeu os seus filhos, os deuses. Também pode ser associada a Hades, que era irmão de Zeus e que regia os infernos, embora também se possa associar, enfim, uma série de outras entidades. Mas Saturno, sem dúvida alguma, porque é o planeta regente de Capricórnio. Trabalhar o estatuto e a necessidade da segurança e liberdade para esculpir através das metas. Sim, porque quando trabalhamos a segurança e a fraternidade, estamos também a desenvolver um espírito de liberdade, a liberdade de construir Estado de forma fraterna, de nos ajudarmos uns aos outros, porque isto também é uma liberdade. E muitas vezes não vemos isso dessa maneira. Vemos como o cerceamento de liberdade, quando na verdade o que há é o cerceamento do vício e da dependência. Portanto, cada oficina trabalha um tema de vida, aqui é a governação, que eu vejo pode ser positiva ou negativa consoante a necessidade e o serviço aos povos, e portanto esse aspecto é importante, perceber que isto depende do controle das tais dependências e a trabalhar uma armadura que é o nosso dever de serviço público e capacidade de transigir pessoalmente para proteger a coletividade, ou seja, ultrapassar o egoísmo individual. Temos aqui um frontão, creio que da Assembleia da República. Aqui é Paris, mas tem a ver com a civilidade, tem a ver com a proteção da civilização. Conhecer os estatutos, escutar ativamente o povo, perceber onde se encontram as fraquezas, forças, desafios e oportunidades. Portanto, conhecer a coletividade que se serve, saber ter exercícios de autossugestão, mentalização para nós próprios, mas também para o serviço ao coletivo, reprogramar a linguagem interna, modelagem e reconhecimento de características dos políticos de excelência que devem ser copiadas e modeladas. Confesso que alguns têm bons exemplos num sentido e maus exemplos noutro. Eu por acaso trago aqui uma série que eu gostei muito, é House of Cards, e eu gosto de me focar no Frank Underwood, não só pelo aquilo que ele mostra de negativo, mas no que ele tem de positivo, porque também há algumas coisas de positivas no Frank Underwood, nomeadamente a capacidade de adaptação, de transigir com a sua própria vontade pessoal em determinados momentos em que o coletivo se sobrepõe. E acho que é muito interessante ver dessa perspectiva, porque
A partir do momento em que ele começa a ter que agir na política internacional, ele necessariamente torna-se político, servidor, porque já não dava para ser de outra maneira. O interesse pessoal dele tinha que se fundir com o interesse do coletivo. E isso também nos faz pensar que a política acaba por nos moldar e não tem que ser necessariamente negativamente. Claro que há depois a outra dimensão, do sermos mediadores, e o mediador perde muitas vezes a sua própria dimensão de revolta individual. Vivemos mais ali no Grêmio, mas independentemente disso, que pode ser mais ou menos avivado, porque obviamente, como eu digo, nós não temos só uma dimensão, mas aqui quando vestimos este balandral, esta veste da política, devemos e temos a obrigação de ser mais do que isso e devemos realmente procurar ver de outra forma. Modelagem, reconhecimento de características de políticos, acolhimento das dificuldades, diálogo não violento, divisão por etapas, pequenos passos. Também na política é preciso dar passos lentos e seguros, é preciso tomar medidas que sejam muitas vezes milestone, ou seja, que não são tão apelativas, mas que fazem a diferença, porque por vezes uma pequena mudança bem feita tem um impacto muito maior do que promover, sei lá, um programa político. Aqui estou a ser irónico, e depois pura e simplesmente aquilo ser tudo o que é um programa político e não uma lei. Falou-se de leis cartazes de determinada altura. Bom, a lei, quando é programática, tende a ser cartaz, mas ela tem que ser depois trabalhada e burilada. E é depois difícil a síntese, não é? A partir do momento em que começamos a trabalhar especificamente cada um dos aspectos, mas é essa fusão entre síntese, a capacidade assertiva de resolver as questões e ao mesmo tempo manter o panorama daquilo que é a lei quadro, que é o desafio da legislação ou do legislador. Ser simultaneamente simples, mas complexo e não complicado e linear, não é? Portanto, este trabalho que temos que ter enquanto estamos a pensar no coletivo, lá está, tendo em conta sempre o espírito do povo, aquilo que é, e isso vem do voto. Ou seja, as forças partidárias maioritárias exprimem aquilo que é a intenção e vontade do povo, isto em democracia, mas mesmo num outro contexto há que o escutar, porque quando há uma divisão entre quem governa e quem é governado, necessariamente desponta em a revolução. Conhecer o estatuto, não é? Novo tipo de comportamento baseado na consciência da contenção e da estratégia. 21 dias de repetição de padrões, de percepção, de contenção, de controle, domínio de vícios e dependências, autorrespeito para criar a tal disciplina e desenvolvimento de uma agilidade política, uma escuta ativa permanente baseada na observação, contextualização e linguagem adequada. Esta é uma das primeiras cenas que eu queria passar do House of Cards, do Frank Underwood, onde ele dá as diferenças entre aquilo que eu digo que é a casa 1, ou pelo menos a casa 11, o lobby, ou o Grêmio, e aquilo que é a política. E ele diz um bocadinho que a política é aquela casa pequenina, mas que acaba por estruturar. É muito interessante o pensamento dele acerca da diferença entre o lobby e o político, e a diferença entre o poder e aquilo que é o dinheiro, a massa económica ou o interesse económico. Mistake nearly everyone makes. You've made your point. Have I? I hope so. Chosen money, power. It's a mistake nearly everyone makes. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. E efetivamente, este princípio fundamental da diferença entre aquilo que é poder e política e aquilo que ao fim e ao cabo é o dinheiro ou o mero exercício, digamos, da economia. E isso é um aspecto importante porque hoje em dia tendemos a confundir as duas realidades e elas são realidades bem diferentes. Os interesses económicos, os lobbies, aquilo que são os interesses de determinadas áreas,
E hoje em dia que vivemos esta crise de aquário, não é? Muitas vezes pergunta-se, mas o que é que isso tem a ver? Bem, tem tudo a ver com o momento atual em que vivemos. A erosão das instituições, onde se julga que o poder económico, ou o económico, eu não lhe vou chamar poder, é poder, poder político, poder de influência. Não é. Apesar de acharmos que o dinheiro tem força, e tem uma força própria. Aliás, vimos isso na casa 2, e obviamente que tem até um poder de natureza mais pessoal, pode ter quando está agregado a interesses, pode ter algo ligado a determinadas agremiações, mas isso há de ser sempre um ponto de vista. A política tende a ser a capacidade de agregar interesses coletivos através da individualidade de cada um, estabelecendo checks and balances, equilíbrios. Há muito esta ideia do equilíbrio. Daí ele dizer que não respeita quem realmente não aprecia a importância do poder ou da capacidade do poder político, ele está-se a referir ao poder político, face àquilo que é a economia ou o jogo do lobby, o jogo da pressão económica. Porque a pressão económica pode ser encaminhada para aquilo que é a própria noção de poder político e de poder. Daí as 48 leis do poder, que é no fundo o curso que eu vou trazer aqui um bocadinho, não é? Que tem a ver com o político de topo, tem a ver exatamente com isso, tem a ver com esse conjunto de subtis formas de conduzir o poder para aquilo que entendemos ser o serviço ao outro. Porque a última análise tem que ser o serviço ao coletivo. Restrição, institucionalização, manipulação e responsabilidade social e política. Vamos então aos valores do Parlamento. Esta tão mal afamada casa, e que notar hoje está associado ao diabo, mas que o diabo tem a ver essencialmente, é uma carta para já extremamente positiva, porque permite-nos a libertação das nossas dependências e vícios, mas para se estar no Parlamento os valores são de restrição, capacidade de restringir as nossas ambições pessoais, controlar as dependências e vícios para se concentrar no serviço público, o importante aqui é o serviço público, institucionalização, defender a instituição como valor fundamental e em detrimento da vida pessoal se necessário, manipulação, e aqui vem muito a famosa hipocrisia funcional, que tanto se fala. Bom, a hipocrisia funcional tem sido muito maltratada e acho que é um conceito, para já, que é um conceito económico, nós estudamos dentro daquilo que é a teoria dos stakeholders, e é um conceito que foi desenvolvido por Niels Brunson. E hipocrisia funcional, que é uma tese de Niels Brunson, que é um sociólogo que trabalha essencialmente o conceito a partir da ideia de sermos capazes de utilizar a comunicação de forma a criar um espaço-tempo que nos permita gerir conflitos. Okay? Hipocrisia funcional foi criada para gerir conflitos. Não é para permitir a corrupção, a violação da lei, o aproveitamento, o tráfico de influências, nada disso. A existência de lobbies, na realidade política, grupos de interesse, sindicatos, enfim, organizações sociais, faz parte da política. Aliás, uma Assembleia da República tem comissões de inquérito, precisamente, aliás, tem comissões de inquérito, é quando é colocada uma questão, depois é investigada pela respectiva comissão. Mas existem comissões nas várias áreas de vida, da vida da sociedade, entenda-se, comissões comissões de também há comissões de ética política, atenção, mas há comissões essencialmente de economia e comissões de trabalho, comissões que dizem ou que versam de saúde, portanto, das grandes áreas, digamos assim, do desenvolvimento político de um país, não é? Comissões militares sobre a parte da defesa nacional, enfim, cada ministério, sobre cada ministério, que são áreas de vida da sociedade, podem ser constituídas e são normalmente constituídas comissões de educação, comissões para as desigualdades sociais, ou de igualdade social, por exemplo, que tem a ver com os grupos e com as minorias que existem nas sociedades, e cada um dessas comissões, que avalia, obviamente, aquilo que são as propostas da sociedade civil, filtram, digamos assim, essas propostas para que elas cheguem aos parlamentares. E o que é isto, senão o exercício do lobby institucionalizado para que depois possa ser desenvolvida a legislação para proteger determinados interesses. Portanto,
Existência de lobby faz parte da política e da política democrática. Coisa diferente é tráfico de influências quando se recebe dinheiro para fazer passar uma determinada posição de um determinado lobby. São questões completamente diferentes. O mesmo se diga relativamente a alguém que viola a sua conduta ou viola o seu comportamento ético que tem que ter relativamente, lá está, ao trabalho que está a desempenhar. Daí, restrição e controle, dependências, vícios para se concentrar no serviço público. Institucionalização, defender a instituição como valor fundamental, e é esta manipulação da hipocrisia funcional, a capacidade de criar o espaço de equilíbrio entre os diferentes players, como aqui diz, sempre com o objetivo de serviço público, não é de todo algo negativo, porque normalmente quando falamos em manipulação, falamos de uma coisa muito má, que é estarmos a usar as outras pessoas. Não, é manipular a informação, o interesse em favor do serviço público. Ou seja, em detrimento pessoal e em favor do serviço público. É isto que é basicamente o que é tolerável enquanto valor do Parlamento. Depois, responsabilidade social e política, saber defender o interesse público, o coletivo, colocando sempre o valor da segurança acima da igualdade e liberdade. Isto é o que dá tanto que pensar. Porquê isto? Porquê? Porque a segurança e a estruturação numa sociedade deve ser o valor essencial, independentemente da questão, porque para já a igualdade absoluta não existe. O que existe é proporcionalidade, ninguém é verdadeiramente igual. E a própria liberdade é criada na medida da responsabilidade. E, portanto, criar a segurança é o suficiente para termos espaços de liberdade. Portanto, não estão em oposição. Há é que fazer um fino equilíbrio entre aquilo que é fraternidade ou solidariedade, da qual resulta a segurança, e o espaço de liberdade e igualdade que aí pode nascer. Tem a ver com equilíbrios, que é o que está aqui em causa. Isso tem a ver com serviço público. Fazer mais pelos objetivos que estão em agenda, ser um servidor público e menos, lá está, dependências ou vícios pessoais. Contra os fundamentos do Código do Político, restrição, institucionalização, manipulação, socialização. Socialização, ou seja, a questão de criar mais sociedade civil, mais participação social, ser um servidor da própria sociedade. E o que é que temos aqui? Capacidade de treinar a mente de forma adaptativa, fazendo da sua vida política ou de dedicação ao social uma missão, não ceder a interesses ou pressões, perceber o jogo de interesses, ser capaz de gerir constantemente os inputs externos, conduzindo os interesses coletivos com independência e liberdade na busca por fazer mais e melhor pelo povo e sociedade. Saber usar a hipocrisia funcional, manipulação de interesses de forma a conseguir acordos e estabelecer, ali falta o a mediação necessária à concretização material e objetiva de progressos políticos, capacidade de se restringir e institucionalizar o Parlamento ou aquilo que são os órgãos de decisão democrática. Valores do Parlamento, encontrar os fundamentos, Código do Político, institucionalização, manipulação, restrição, socialização. Portanto, aqui temos efetivamente criar uma visão estratégica, desenvolver mentalidade de gratidão, autocuidado, conhecer-se a si, contar com os grupos de pressão, cuidar da imagem da instituição, saber posicionar-se, dizer não pelo comportamento, às vezes não é necessário por palavras, isto tem a ver também com uma capacidade de posicionamento. Às vezes a posição corporal é o suficiente para transmitir a ideia que queremos. Vencer o medo do outro aqui, daquele que pode ser o nosso interlocutor político, criar ambiente social a partir da implementação de ideias, criar um correto mapa mental da abundância nos outros, saber triunfar com os outros e pelos outros. Temos aqui acerca de ser implacável, não é? A tal capacidade de ter a visão estratégica, e temos aqui o Frank Underwood a dar algumas lições. É como eu digo, podemos depois encontrar estes mesmos vídeos de YouTube quando eu puser o conjunto dos slides, também disponibilizarei no site das 12 oficinas, ok? Vocês poderão depois também consultar. Isto hoje a internet, agora desde a parte da tarde, não está muito famosa, de maneira que se calhar passava. Está fácil hoje. E passava. Efetivamente temos aqui o Cavaleiro de Capricórnio. Conhecer o desafio.
Portanto, conhecer o desafio, perceber a sociologia que move os outros seres humanos, autoconhecimento, conhecimento do desafio ao adversário político, conhecimento dos campos legais, conhecimento das condições económicas, conhecimento das condições dos grupos de interesse, princípio da contenção e do critério, intuição e agilidade para adaptar ao desafio social, mentalização da mente para a excelência e vitória sobre si mesmo ao serviço dos outros, implica uma escuta ativa no conhecimento de si mesmo, num modelo de transformação mental e social, os 5 princípios do Sun Tzu, da estratégia, aqui mais do que em qualquer outra área, para poder definir um momento de lançar o seu ataque político assertivo, desenvolver inteligência social a partir do conhecimento das emoções, direção de pensamentos, mudança de mentalidade e modelo de mundo para encontrar a solidez transformadora da agilidade cooperativa, crescimento através da adaptação constante dos espíritos humanos através do controle da emoção. E temos aqui uma jovem em protesto, sociedade civil na pandemia, que também ilustra aqui bem aquilo que é a política. E então o PDT, o Programa Político Topo, técnicas do desenvolvimento e manutenção, diria eu, do poder. Não ofusques o brilho do mestre, não confies demais nos teus amigos, oculta as intenções, diz menos do que é necessário, muito depende da reputação, chamar a atenção a qualquer preço, porque a publicidade é fundamental, deixar que os outros trabalhem para si, mas fique com o crédito, saber explorar isto, vencer para a atitude, não discutir, fazer as pessoas virem até si, evitar dar-se com alguém que, ou que o contágio do infeliz e do azarado tem muito a ver com não se deixar ir para uma energia que possa efetivamente bloquear as suas ideias ou a necessidade de tomar decisões. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você, pronto, a questão de criar laços, usar a honestidade e a generosidade, dê a vida para defender a sua, não é representação, é reputação, usar uma isca se for preciso para prender pessoas, ou seja, saber atrair e seduzir também, não ter nunca uma forma definida, pedir ajuda, apelar mais ao egoísmo do que à gratidão, este é um aspecto importante, seja amigo, haja como espião, aniquile totalmente o inimigo quando tenha que defender a sua posição, manter o outro em estado de temor, usar a ausência para aumentar propósito interno, não construa fortalezas para se proteger, saiba lidar, não ofenda a pessoa errada, não se confronte com ninguém, faça-se menos conhecedor de uma determinada matéria para descobrir as falhas do outro, no fundo é isto, crie um culto, usa a tática de rendição, transforme fraqueza em poder, concentre as suas forças, cultive uma atmosfera de imprevisibilidade, saiba que o isolamento é perigoso, nunca seja visto como previsível, representa o perfeito cortesão, isto também é um aspecto muito importante, muitas vezes falha, recrie-se de forma permanente, mantenha as mãos limpas e jogue com a necessidade da crença, seja sempre ousado, planeje até ao fim, faça as suas conquistas parecerem fáceis, controle as opções quando quem dá as cartas é você, desperta a fantasia das pessoas, portanto, dê ilusão ao outro que é ele que manda, no fundo é isto, descubra o ponto fraco de cada um, haja como um rei para ser tratado como tal, domina a arte de saber o tempo curto, o tempo certo, desfaça-se do que não puder ter, ok? Pareça menos inteligente ou menos preparado do que efetivamente é, jogue com as pessoas ou com o que as pessoas querem acreditar, com as ilusões dos outros, seja implacável na hora do ajuste, não é? De contas, crie espetáculos atraentes, pense como quiser, mas não se comporte como o outro, ou seja, tenha em atenção aquilo que a sociedade defende, agite as águas para atrair os peixes. Este é o aspecto também de fazer o aspecto exploratório daquilo que são as ideias, para depois poder estabelecer a sua magistratura de influência, digamos assim, despreze o que vive de graça, ou seja, tudo aquilo que vem de graça não é bom, evite seguir as pegadas de um grande homem, ou seja, faça o seu próprio caminho, encontre o seu próprio espaço de crescimento, ataque o pastor e as ovelhas expressarão, ou seja, perceber exatamente quem é que comanda um conjunto de ideias, conquiste os corações e conquistará as mentes, domine e faça efeito espelho, prega a necessidade na madrugada,
ou seja, seja capaz de efetivamente ser antecipatório, ser mais rápido que os outros naquilo que são as ideias políticas, não pareça perfeito demais, não ultrapasse a meta estabelecida, cá está a contenção, chegar aos limites, não tem que ultrapassar, cumpre o seu plano, só o plano até ao fim, não ultrapassa, evite ter uma forma definida, ou seja, adapte-se, tenha capacidade de se adaptar permanentemente e de se transformar. Ignorar muitas vezes é a melhor vingança, portanto, evite vinganças. Não mude muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, cá está disciplinado, regrado, mude uma coisa de cada vez. Conheça os seus limites, mas seja sempre ousado. Okay? Estas são as técnicas de desenvolvimento do poder do político de topo. Técnicas e os seus níveis de desenvolvimento: consciência política, comunicação da política, dimensão de realidade, adaptação permanente, transformação, crescimento constante. Okay? Política local, política internacional, no fundo, os dois planos que aqui podemos encontrar. Depois temos aqui mais 2 vídeos. Observa e adapta o teu comportamento para poderes evoluir. E basicamente temos aqui o discurso do Frank Underwood. Não sei se vou conseguir funcionar ou não, porque eu nem sei se isto está. Hoje a internet está uma desgraça. Pelo menos aqui nesta oficina não estou a conseguir. Mas pronto, basicamente são discursos dele, no sentido de desenvolver aqui a própria ideia de princípios do poder. É como eu digo, vocês vão ter a oportunidade de, com os slides, depois ir diretamente aos vídeos. Espero que com melhor internet, porque isto hoje está um bocadinho complicado, para não dizer muito complicado mesmo. Portanto, era isto que eu vos trazia, é isto que realmente é o contexto desta oficina 10, que tem a ver essencialmente com a ideia do Parlamento. Muito obrigado por terem estado comigo, espero que isto vos ajude. Mais uma vez, é mais uma área da vida e do conhecimento onde eu também irei publicar as minhas opiniões e ideias e partilhá-las e também receber as vossas, e veremos também aqui, poderá haver ou não lugar a um curso de coaching em plataforma ou mesmo em espaço de mentoria, mas para já é para divulgar o que é esta 10ª oficina e o que é que ela envolve em termos de ideia, de energia e do que é que está aqui envolvido. Muito grato, muito obrigado por vos ter apresentado a oficina 10, a oficina do Parlamento e da Política, e vejo-vos no Grêmio, que terá então as energias de aquário e de revolução e transformação dos paradigmas. E pronto, e agora despeço-me de vocês e vemos então nos restantes 2 webinars.